carreou para o mundo dos espíritos consigo, né? Muito bem. Mas, diante dessa explicação, nós temos algo ainda mais importante a compreender. Nós temos que entender algo essencial, isso é extraordinário. Nós estamos entendendo, segundo a informação dos espíritos, que quando o nosso corpo físico adoece de uma doença endógena, na verdade, o corpo físico está absorvendo as energias deletérias do perispírito. Sabe o que isso significa? Algo muito extraordinário. Quando as células físicas absorvem esse manancial negativo, ela está liberando o perispírito, trazendo para si aquela perturbação. Ou seja, a doença física está tratando de curar o perispírito. Olha que coisa extraordinária. Nos encontramos com uma finalidade para a enfermidade, né? O patológico tem uma função biológica, olha que interessante, uma função de limpeza. E nós usamos comumente a palavra drenagem ou decantação para descrever este fenômeno. Quer dizer, então, que quando o nosso corpo físico adoece, nós estamos limpando o nosso perispírito. E qual é o mais importante, o corpo físico ou o perispírito? Ah, não, depende, né? Se eu estou encarnado, eu acho que o corpo físico é mais importante, então eu não quero que ele adoeça, né? Nós temos esse hábito, não é verdade? Esquecemos da nossa eternidade, né? Então a gente acha que o corpo físico é o mais importante, mas para a natureza não é. Por isso a natureza sabe que o corpo físico é transitório, ela usa o corpo físico para depurar o nosso perispírito. Isso é extraordinário. Nós encontramos uma função para a enfermidade. Toda enfermidade é um remédio que está nos curando. E todo doente é um filho de Deus que é colocado sob cuidados para ser curado. Todo doente é um ser em tratamento, sob as ordenações da lei divina. Isso é muito extraordinário, né? Esse fenômeno de absorção. Vamos ver como o André Luiz nos dá essa lição. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu. A carne não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas possibilidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e os resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Corpo substancial é o perispírito. Carvão, o que é carvão? Por que André Luiz compara um carvão divino? Porque o carvão tem a propriedade de adstringência, né? Ele tem a capacidade de absorção, não é verdade? Né? Então essa capacidade tem o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele é adstringente para o perispírito. Ele puxa as energias do perispírito para si, comprometendo o seu funcionamento, mas liberando o perispírito das suas emanações mórbidas. E aí está a maravilha do processo. Portanto, as nossas doenças endógenas, que representam as nossas doenças naturais, as nossas infecções, os nossos tumores, as nossas degenerações, enfim, todas, né, esse grande manancial de enfermidades que tanto nos constrange, são patologias que estão promovendo limpezas no nosso perispírito e cuidando para que nós possamos desencarnar em melhores condições do que nascemos, com os nossos perispíritos mais livres, mais saudáveis, que é o que nos importa, porque o perispírito é o corpo que nos acompanha. O corpo físico vai para o túmulo, não é? A natureza sabe disso. Há uns anos atrás, isso faz muito tempo, não é do meu tempo, né? Quando se usavam os matas-borrões, vocês se lembram? Não se lembram, vocês não são desse tempo. Você lembra do mata-borrão? Ah, não é possível. Quando se escrevia com as penas, né? Que se
punha nas canetas de tinteiro também, né? Você molhava a pena, escrevia uma carta e ficava um excesso de tinta que podia borrar a tinta. Então tinha um dispositivo assim, curvo, né? Com um papel muito poroso, você passava sobre a carta para absorver o excesso de tinta, né? Chamava-se mata-borrão. Ou seja, ele tira o borrão do papel, né? Passa o borrão para ele fica danificado, né? Verdade? Tem que ser jogado fora, né? E a carta fica com a sua aparência impecável. Pois bem, chamava-se há algum tempo o corpo físico de mata-borrão da alma. É uma imagem extraordinária, né? Que se perdeu porque esse instrumento já não se conhece mais, né? Mas nós podemos continuar usando o nosso corpo físico, a carne, além de um carvão milagroso, como diz André Luiz, é o mata-borrão do nosso perispírito, né? Então, as enfermidades, de modo geral, são como excessos de tinta que precisam ser absorvidas para deixar de borrar o nosso perispírito. Muito bacana, né? Mas André Luiz se serve de uma outra imagem, a de um filtro. Por isso eu trouxe aqui esse filtro caseiro aí para vocês observarem. Está sujo mesmo, né? Está precisando trocar, né? Está na hora de desencarnar. Porque está todo impregnado de sujeira. Às vezes a gente passava açúcar, né? Esfregava com açúcar, né? O bar também, né? Para limpar e dá para usar mais um pouquinho, né? Então, o filtro é outra imagem belíssima que André Luiz utiliza-se para nós, né? A permanência no campo físico funciona como recurso de eliminação, vejam a palavra, eliminação da ferida que trazemos nos delicados tecidos da alma. A carne é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o dos males nela adquiridos. Estamos com duas palavras-chave aí, né? Eliminação, liberação e a função do corpo, filtro do perispírito. E a gente esperneia, né? Né? Quando o filtro começa a funcionar e o trem fica feio, né? A gente logo fala, tire isso de mim que isso não é meu. Não é verdade? Agora nós estamos entendendo que não, a doença é nossa. Nós é que a criamos. Ela é um compromisso nosso. E a doença é o nosso remédio. Faz parte da misericórdia divina para que nós possamos viver em harmonia e em uma saúde muito maior. Faz parte da lei divina que nos educa, porque nós vamos sofrer na carne, vamos entender agora mesmo, os mesmos males que provocamos. Então, nós dizemos que toda doença endógena é uma drenagem mórbida. Algo está sendo drenado do nosso corpo, através de uma enfermidade, né? Aí nós vamos entender alguns aspectos interessantes deste processo, mas antes vamos dar uma outra comparação do que é a doença física. E vamos compará-la a uma válvula de uma panela de pressão. A válvula é inútil numa panela de pressão? Muito pelo contrário, se não tiver a válvula, ela explode, né? Para não explodir a panela, explode a válvula. A válvula é o mecanismo de defesa da panela. Não é verdade? A panela atinge um limiar de tensão tal que há necessidade da válvula para que ela sobreexista. Certo? Mecanismo de defesa. Nós podemos comparar as nossas doenças físicas como válvulas da panela de pressão que somos. Então nós geramos pulsões mórbidas, mananciais, coleções fluídicas, perniciosas, que precisam de válvulas para serem exteriorizados, drenados, evadirem-se da nossa intimidade psicofísica, né? Então a doença cumpre o papel de válvula. É uma outra imagem interessante que também André Luiz nos proporciona
mais ou menos chamando isso de abafador das moléstias da alma, né? O corpo físico funciona como um abafador das moléstias da alma, sanando a alma, né? Sanando a alma pouco a pouco. Olha só que interessante, né? A função da doença, né? A função biológica do patológico, sanar a nossa alma, proporcionar equilíbrio e bem-estar ao nosso ser espiritual, limpar o nosso perispírito, coisas maravilhosas, né? Acredito que vocês agora vão ficar até felizes quando adoecerem, né? Puxa vida, eu estou com um brocotoma terrível aqui, vou limpar o meu perfil, vai ficar tininho de limpinho, né? Será que vamos chegar nesse ponto? O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. Estamos longe disso. A gente esperneia, a gente xinga, a gente pragueja, né? Quando fica doente, não é verdade? Ai de nós, né? Gememos, lamentamos, choramos, não queremos a enfermidade, não compreendemos a necessidade dela, nos revoltamos contra ela e o que fazemos? Aumentamos a pressão da panela, né? E, consequentemente, a válvula vai explodir mais ainda. Nós vamos nos comprometer. Então, é preciso saber adoecer para verdadeiramente nos curarmos. O primeiro é aceitar e compreender a necessidade da doença. Mas não estamos fazendo a apologia da enfermidade. A enfermidade existe para aprendermos a não semear as suas causas. Está claro? Evidente que a lei não nos quer enfermo. Evidente que Deus não nos criou para isso, né? Se ela existe, ela está cumprindo um papel para nós aprendermos a não semeá-la. Então, nós estamos dizendo que vocês, uma vez doentes, né, digam-se, deixe-me aqui, estou cumprindo o meu papel de drenagem das minhas doenças, não quero me tratar. Não, nós precisamos de receber cuidados quando doente. Não estamos neste ponto. Precisamos de recursos e Deus serve o homem através do homem, não é? É preciso procurar serviços especiais de atendimento à saúde, hospitais. Os médicos têm que continuar, né? Sobrevivendo, não é verdade? Então, o organismo precisa de recursos, de apoio, de sustento, né? Para que a casa não caia. Nós comparamos isso a uma casa que tem um dreno, porque o morador produz dejetos e esses dejetos precisam ser evacuados da casa, não é? O danado é que comumente a gente não aceita isso e trata de obstaculizar esse processo, de tampá-lo, né? De escondê-lo. E o que acontece com a casa vai se encharcando e chega uma hora, vem uma enxurrada, capaz de derrubar a casa, e a casa precisa ser sustentada, ser amparada, ser auxiliada para que ela resista a este processo. Está claro? Então fica aqui o conselho. Quanto mais leve a nossa doença, quanto mais superficial a nossa enfermidade, tanto melhor e tanto mais vamos tolerá-la, né? Nós aprendemos que, sobretudo, as nossas doenças de pele são válvulas excelentes, são válvulas essenciais e benignas, né? Que impedem-nos o adoecimento interno, né? Porque são drenos externos, são drenagens que nos facultam o equilíbrio, mas infelizmente a gente não tolera, né? E se lambuza de corticoide e tudo mais, tamponando aquele dreno. É claro que a vida, na sua sabedoria, vai drenar, vai derivar aquela drenagem para um outro ponto. E o outro órgão vai adoecer na sequência do processo, né? Então saibamos tolerar as nossas pequenas enfermidades, porque elas nos protegem das grandes doenças que nos assediam. Neste ponto vocês estarão se perguntando, e as bactérias e os vírus, os micróbios que atacam o pobre ser humano neste planeta, são doenças exógenas? Será que o homem adoece de doenças infecto-contagiosas
porque ele simplesmente é uma vítima de uma natureza perversa que cria bacilos terríveis, vírus mórbidos e excessivamente patogênicos para a espécie humana? Será que é assim mesmo? Será que o homem é um inocente diante desta natureza, né? A doença infecto-contagiosa é uma mera casualidade a que nós estamos sujeitos neste planeta? Existem certas doenças infecto-contagiosas que funcionam como agentes exógenos, né? E não vamos entrar em detalhes, mas existem certas classes de enfermidades que são como picadas de abelhas, né? São como picadas de escorpião, porque são bactérias que produzem toxinas e nós adoecemos dessas toxinas, né? As doenças endêmicas decorrentes de desequilíbrios ambientais, né? São doenças exógenas, aí nós podemos situar uma dengue, né? Uma malária, febre amarela, etc. Né? São doenças que são decorrentes do meio, né? São endógenas, exógenas, né? Mas a maioria das infecções que nós temos, na verdade, são doenças endógenas. Por quê? Vamos entender isso, né? Primeiro vamos conformar, aí está André Luiz em Evolução em Dois Mundos, me é perguntado, né? A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, doença exógena. A intromissão deste ou daquele fator patogênico destina-se a expurgir, eliminar dela, da intimidade do perispírito, em forma de sofrimento, os resíduos do mal praticado. Então, André Luiz está nos dizendo que as doenças infecto-contagiosas, que não são decorrentes de perturbações ambientais ou faltas de higiene, né? Essas infecções naturais que nos assediam, são processos também de eliminação de perturbações do nosso perispírito. Nós comparamos eles aos abutres, aos urubus, que comparecem quando tem uma carniça, porque eles se alimentam daquela carniça. Portanto, nós aprendemos a chamar os vírus e bactérias de agentes varredores. Eles fazem varreduras vibracionais, comem vibrações do perispírito, transformando-as em pus que o nosso organismo elimina. Então, uma amigdalite, uma pneumonia, né? Todas as doenças infecto-contagiosas naturais são processos de drenagem do perispírito também, porque é o nosso morbo perispiritual, a coleção de energias negativas que trazemos no perispírito, o fator atrativo das bactérias. Porque se as bactérias não encontram esse campo, elas não se desenvolvem no nosso organismo. Bactéria e vírus é igual cogumelo, só nasce onde tem uma região propícia, que o alimenta. Né? Tá claro assim? Portanto, doença infecto-contagiosa é doença de drenagem também. E não podemos culpar esses agentes biológicos da natureza, porque nós é que criamos a condição de tê-los no nosso organismo. Por isso nós dizemos enfaticamente, não há contágio, há convite. Se você entra em contato com algum agente infeccioso, e você está predisposto a ele, tem um campo perispiritual ali preparado, você convida aquele agente a se desenvolver em você. Então não vá culpar o outro porque você ficou gripado, porque pegou doença disso, daquilo, do outro, não. Você tinha a condição para desenvolver em si esta enfermidade. Você tinha no seu perispírito o campo perispiritual desalinhado, preparado para receber aquele agente biológico. Está claro? Mais uma vez, nós estamos querendo dizer que devemos deixar o organismo entregue ao processo, nós temos que ajudá-lo para que ele supere aquele processo infeccioso. Não é? Não estamos dizendo não se trate em absoluto, estamos dizendo compreenda que o processo cumpre um papel importante. E se você está afeito a uma pequena doença que não exige tratamento, fique contente com ela. Por isso a gente deve ficar muito feliz quando tem esses resfriados comuns, né?
Estilando um pouquinho, né? Uma gripezinha, e você também não tolera aquilo, né? Não se predispõe a passar por aquele pequeno processo, mas são processos que nos ajudam no nosso equilíbrio, ajudam na manutenção da nossa saúde, sim, né? E desse caso nós somos categóricos. Você deve se tratar o mínimo possível, né? De pequenas doenças. É claro que se a doença compromete a sua saúde de modo considerável, você vai procurar um tratamento, né? Ainda assim, compreendendo que o processo está se fazendo em seu benefício e você não é vítima, em absoluto, das bactérias, os agentes varredores, os urubus da natureza, né? Que atacam uma casa porque dentro da casa tem um bicho morto, né? Os bichos mortos são as nossas nódoas perispirituais, não é isso? Portanto, nós estamos compreendendo assim como que nós adoecemos de dentro para fora, como que nós adoecemos das nossas doenças naturais que vêm do nosso perispírito. Mas eu sei que todos vocês têm uma pergunta a fazer, que certamente já teriam feito. Mas por que essas nódoas se alinham no nosso perispírito? Por que o nosso perispírito adoece? É claro que devemos fazer essa pergunta, não é evidente? Vocês pensaram nisso? Claro, estão se perguntando, será que ele não vai chegar nesse ponto? Claro que devemos chegar. De onde vêm as nódoas perispirituais? Qual a origem delas? Só tem uma origem: o nosso ser, a nossa consciência, o nosso espírito, claro, não é? O primeiro nível. Então vem da primeira instância, que é o nosso ser consciencial, nosso espírito, nosso campo mental, com todas as suas expressões. Nós podemos dizer que o nosso ser espiritual, ele é um dínamo de energias, gerador de energias. Ele pode gerar energias de boa qualidade ou energias de má qualidade. Se o nosso dínamo espiritual, que está na nossa consciência, gera energias boas, promove em nós bem-estar e equilíbrio. Mas se gera energias de má qualidade, vão nos desalinhar, vão nos perturbar, vão se colecionarem no nosso perispírito como nódoas. Então as nódoas do perispírito vêm do nosso dínamo interno, do nosso gerador interno de energias, né? Então é claro que a doença vem da primeira instância, né? É por isso que André Luiz responde para nós: a porcentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no espírito, no psiquismo, né? Que é a expressão do nosso espírito. A porcentagem quase total. Ou seja, todas as doenças endógenas vêm de nós mesmos. O que escapa são as doenças exógenas, né? Só lembrar das macarronadas, das feijoadas, né? Essas vêm de fora, tá certo? As outras vêm dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos atos e das nossas ações. Então nós configuramos o nosso dínamo como um gerador de energias benignas ou maléficas. Quando uma fonte produz um esgoto, qual é o primeiro a se contaminar com aquele esgoto? A fonte. Não é verdade? Claro, não tem outro, né? Depois vai embora, mas o primeiro a se contaminar é a própria fonte, não é? Então nós vamos comparar a doença como esta água pútrida, né? Que advém do nosso dínamo espiritual, ou a água límpida e cristalina que nós podemos gerar no nosso ser.
Nós vamos então entender. Só um minutinho, gente. Eu saltei uma apresentação aqui, não sei porquê. Então, nós vamos configurar, para compreendermos melhor, 3 aspectos essenciais da vida humana: o sentir, o pensar e o agir. Quando nós sentimos no mal, pensamos no mal e agimos no mal, nós produzimos uma energia deletéria. Embora ela se direcione ao outro, ela irá ferir primeiro a nós mesmos. Então, a fonte de toda doença é o mal sentir, o mal pensar, o mal agir. Vejam que interessante, não adianta eu agir no bem se eu sinto no mal e penso no mal. Porque nós estamos nessa condição, parcialmente evangelizados, né? Eu tenho vontade de esganar o outro, mas eu estou aprendendo o evangelho, estou na escola, não vou fazer nada, né? O jeito te fecha no trânsito, você fica quietinho ali, eu sou evangelizado. Mas você começa a pensar, seu desgraçado, não é que você bata naquele poste lá na frente. Você tem, então, elaborações mentais e sentimentais que não são condizentes com a lei do amor. É claro que você vai chegar na sua casa com dor de cabeça, estômago estourado, né? Você não vai saber por quê, né? Mas é claro que você nutriu energias aviltantes para si mesmo. É claro que toda doença que nós sentimos no corpo tem origem em nós mesmos. Se a doença vem do mal sentir, mal pensar, mal agir, fica fácil agora de nós entendermos que a cura vem do bem sentir, bem pensar, bem agir. Acabou, né? Chegamos ao segredo da verdadeira cura, não chegamos? Claro, né? É por isso que André Luiz nos diz que um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Se nós somos os artífices das nossas doenças, nós também somos os curadores delas. Veja que interessante, que o mesmo potencial que nós temos para gerar doença em nós, temos também para nos curar. Tem que ser igual, claro. É da lei. Então, se nós somos capazes de gerar tumores para nós, podemos também gerar, né, emanações benignas para nós. Acontece que nós ainda não sabemos fazer isso adequadamente, né? Aplicarmos esse remédio essencial. Quem nos deixou foi Pedro, o apóstolo, que diz, né? O amor cobre a multidão dos nossos males. Isto é verdade. Então, nós chegamos à compreensão essencial de que só nós nos curaremos quando verdadeiramente aprendermos a ciência do amor evangélico. O bem sentir, o bem pensar, o bem agir. Até então nós estaremos subordinados às nossas doenças porque fazemos por onde merecê-las. Podemos chafurdar-nos de medicamentos, podemos frequentar os mais modernos hospitais e tomarmos uma multidão, um montão de remédios. Se nós não nos transformarmos, nós não nos curaremos. Serão substâncias paliativas para nós. Então chegamos à conclusão de que a saúde não se compra nos consultórios médicos, nos hospitais, nos laboratórios e nas farmácias. Não. São recursos que nos ajudam, que minoram os nossos padecimentos, mas a verdadeira cura só é aquela que vem do nosso próprio ser. Esta é a verdadeira cura. Por isso nós somos enfáticos em afirmar com vocês que o nosso mais precioso remédio chama-se Evangelho. E o maior médico de todos os tempos é Jesus.
Evidente que sim, né? Evidente que Jesus nos ensinou esta arte fantástica de nos curar. Qual o remédio que Jesus prescrevia para os seus enfermos? Infusões, ervas, chás? Alguma coisa assim? Não, né? Eram dois. Não eram dois? A fé e o amor, né? A fé para desenvolver a sua própria capacidade de autocura, o amor para gerar energias benéficas para si próprio. Aí nós entendemos por que Jesus falou com o paralítico da piscina de Betesda. O que foi mesmo que ele falou? Não volte, vocês têm que ir para casa com essa frase na ponta da língua, gente, né? Não volte a pecar para que não te suceda algo pior. Diz isso para você mesmo quando você estiver doente, estiver lá estribuchado na cama, né? Ô meu, não volte a pecar para que não te suceda algo pior. Zela pelo teu pensamento, pelos teus sentimentos e, sobretudo, pelas ações. Isso é o mais importante de tudo. Por isso, quando vocês saírem dos consultórios médicos, a primeira coisa, antes de ir na farmácia, escreve lá, depois da receita do médico, né? Evangelho, quantas vezes por dia? 24 horas, porque de noite também. Durante a noite também vale. 24 horas de evangelho por dia. Nós não vamos conseguir na primeira receita, não. Uma hora vai dar certo. Portanto, estamos perfeitamente cientes de que, enquanto o homem for o que é, ele continuar padecendo na terra das enfermidades que o constrange. É inevitável, porque ele continuará no campo da semeadura e a colheita é obrigatória. Então nós podemos terminar novamente trazendo à baila o Evangelho com o seu alívio, o seu consolo extraordinário, né? Recordando-nos daquela passagem em que Jesus, com seus discípulos, se puseram a alimentar e eles não haviam lavado as mãos, como era da tradição farisaica. Os fariseus chamaram a atenção deles, né? E o que Jesus lhes respondeu? Hipócritas, não é o que entra pela boca que adoece o homem, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca provém do coração, e isto adoece o homem. Olha que extraordinário, gente. Isso é uma lição de fisiopatologia, né? Um dia isso vai fazer parte dos bancos acadêmicos das faculdades de medicina. Vai ser muito bacana, né? Que troço extraordinário que vai ser, né? Quando a gente estiver aprendendo lá, gente, o remédio, a farmacologia hoje é o evangelho. Que coisa extraordinária, né? É o que sai da boca que adoece o homem. São os sentimentos que adoecem o homem. O que entra pela boca pode nos acidentar, mas não adoecer. Porque muitos se valem disso e dizem, Jesus falou que pela boca pode, então vou beber, vou fumar, vou comer à vontade. Não é bem assim, você vai acidentar o seu organismo, né? Você tem que cuidar com o que entra pela boca também, claro, e compete-nos também a higiene, né? Mas não é tudo, nós cuidamos da higiene física e descuidamos da higiene moral. O que determina o adoecimento é a falta de higiene moral. Que é não zelarmos pelas impurezas que nutrimos no coração, as impurezas do sentimento, os detritos do pensamento e as ações que perturbam o nosso meio e o nosso semelhante, não é? Então acho que já podemos terminar, né? Porque também o relógio ali já determinou a hora, né? Espero que vocês tenham compreendido essas lições, né? Mas que, sobretudo, possamos aplicá-las em nossas vidas.